Bom dia a todos, todas e todes, né? Meu nome é João Camilo Pena, eu sou professor da Faculdade de Letras e estou aqui substituindo a professora Priscila Matsunaga, porque não conseguiu se conectar para fazer essa apresentação. Então é um prazer abrir o 17º Simpósio de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, e o segundo seminário de autoavaliação, que tem um título sugestivo, Coisas do Tempo Futuro, Negócios do Espírito Passado. Portanto, alguma coisa que evoca algo da história, né? Uma história, inclusive, do próprio programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, que completa 50 anos esse ano, né? E um momento particularmente delicado em que a gente vive, né, no meio de uma pandemia, de um programa de destruição institucional da universidade pública, né, e ao mesmo tempo um sinal da nossa vida e da nossa maneira de continuarmos fazendo o trabalho que a gente faz há 50 anos, né? É um prazer, então, apresentar aqui brevemente a fala do José Miguel Wisnik, que vai falar agora, né? Tem amanhã uma fala também da Lilian Schwartz, também às 11 horas. O simpósio vai se dar do dia 1º ao dia 3 de dezembro, então a gente começa agora com essa fala do José Miguel, que um pouco dispensa apresentações, né? Acho que uma pessoa que tenha essa circulação entre as áreas da literatura, da música, do futebol, né? O Zé Miguel é professor livre-docente aposentado de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, tem uma série de livros, que são todos que marcaram em seu momento, momentos da crítica brasileira. Em primeiro lugar, O Coro dos Contrários, que é sobre a música no modernismo brasileiro, depois O Som e o Sentido, uma outra história da música, a coletânea de ensaios literários sem receita, depois Veneno, Remédio, Futebol e o Brasil, e, finalmente, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Como músico, porque acho que também é impossível apresentar só um lado do Zé Miguel, já que ele tem esses dois lados, né? São vários os discos solos e trilhas sonoras, mas falaria de José Miguel Wisnik, de 1993, São Paulo, Rio, de 2000, Pérolas aos Poucos, de 2003, Indivisível, de 2011, depois O Fim da Canção, com Arthur Nestrovsky e Luiz Tati, em 2012, A Olhos Nus, com Nausete, de 2006. As trilhas sonoras também do Grupo Corpo, Nazaré, Parabelo, Oncotô, e é um prazer passar a palavra ao Zé Miguel aqui, que hoje vai falar sobre Carlos Drummond de Andrade e a mineração. Obrigado, Zé. Bom dia, eu agradeço esse convite e quero dizer que sempre desejei assim, um contato maior com a UFRJ e que essa aqui seja uma ocasião para que a gente programe coisas, né, a partir desse nosso encontro aqui. Então, fui convidado a falar sobre Carlos Drummond de Andrade e a mineração, que é um assunto ligado ao meu livro relativamente recente chamado Maquinação do Mundo. E então a questão que eu quero apresentar a vocês começa pelo próprio modo como eu cheguei a ela. Eu dei aula durante muito tempo, toda a vida dando aulas de literatura brasileira, sempre falando de Drummond. Mas tinha um assunto que me escapava, e acho que escapa, de modo geral,
a fortuna crítica, né, os leitores de Drummond, é essa relação com a mineração que, vamos dizer, tem uma ligação muito direta, muito forte, muito intensa com a cidade onde ele nasceu, Itabira, do Mato Dentro, e que retorna, né, obsessivamente, pode-se dizer, na obra dele toda. A questão da mineração, que está ali, que a gente percebe em poemas, a gente percebe que é aquela presença do ferro, não é? Aquela história de 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas, como ele diz no famoso poema Confidência do Itabirano, né? Onde ele também diz, a certa altura, que entre as prendas de Itabira está aquilo que ele chama de esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Então, a vinculação de Itabira com a história da mineração é forte e ela, no entanto, não aparecia, eu acho, para mim, com a nitidez que ela ganhou quando eu fui pela primeira vez à cidade de Drummond. E quando, por acaso até, não era especificamente para pesquisá-la, mas eu ia participar de um festival de inverno em cidades mineiras, incluindo Itabira, e ali eu tive a noção, o impacto da presença da mineração na paisagem de Itabira, do tamanho daquela devastação. E principalmente o fato de que o Pico do Cauê, que é parte fundamental da memória, né, da memória afetiva do poeta e da paisagem da cidade, inclusive porque o casarão senhorial onde ele cresceu tinha as janelas e as sacadas abertas para o Pico do Cauê. E o Pico do Cauê, como eu pude ver ali, estarrecido, tinha se transformado numa cratera, ou seja, a montanha virou cratera. E isto é alguma coisa que a gente só realiza vendo, quase, só estando no lugar, né? Eu já tinha lido o poema A Montanha Pulverizada, em que o Drummond, em Boitempo, fala disto, mas é como se a dimensão da coisa, né, só foi possível estar ali. E estando ali, eu também me deparava de volta com uma questão que sempre me intrigou, que é o poema A Máquina do Mundo, né? O poema que está no livro Claro Enigma, de 1951, e que é um dos mais comentados e impressionantes e densos e enigmáticos, né, poemas de Drummond. Este poema narra um entardecer na estrada pedregosa de Minas, em que o som de um sino rouco, né, que se funde ao som dos sapatos do caminhante naquele crepúsculo, faz com que ele entreveja, que ele vislumbre uma entidade, não é, que aparece naquele lusco-fusco e que é a máquina do mundo. Ora, a máquina do mundo é uma figura dos Lusíadas, né? No canto final dos Lusíadas, os portugueses representados por Vasco da Gama, depois do domínio dos mares pelas navegações lusas, né, é dado a Vasco da Gama contemplar uma vamos dizer, visão de uma espécie de protótipo do cosmos, do universo, uma visão, é uma bola luminosa feita das esferas concêntricas que são os planetas, tendo a Terra no centro, e ali no centro tendo-se a visão dos lugares por onde os portugueses passaram em sua empreitada mercantil salvacionista colonizadora, que é consagrada dos Lusíadas por essa visão da máquina do mundo. Então, no poema do Drummond, um caminhante mineiro
não é, palmilhando a estrada de Minas Pedregosa, vê se abrir ali a máquina do mundo. Essa é uma pergunta intrigante, né? Como pode aparecer ali essa entidade metafísica e literária, não é? E ali, vamos dizer, motivada pelo som do sino e da pedra do chão da estrada, né? Tudo aquilo fez com que se interpretasse o desafio, se enfrentasse a crítica, enfrentasse o desafio de pensar o que significa essa aparição de uma entidade, vamos dizer, pré-moderna para um poeta moderno, e o que está fazendo ali aquela máquina do mundo, né? Então, belíssimos e densos ensaios foram escritos sobre isto. Ensaios que vêm de José Guilherme Melchior, Silviano Santiago, Alfredo Bose, Alcides Vilaça, e tantos outros, né? Bettina Bischoff, que escreveu um livro chamado A Razão da Recusa, que é perguntas sobre o fato de que o poeta vê a máquina do mundo e não toma a máquina do mundo para si, mas ele a recusa o oferecimento de poder e saber, né? Um oferecimento, podemos dizer, fáustico, que a máquina lhe apresenta, né? E ele segue, no entanto, pela noite espessa, com as mãos pensas, né? Sem tomar para si aquela visão, aquela aparição e a oferta mirífica, né? Então sempre, vamos dizer, reina a pergunta: por que aquela máquina do mundo ali? Eu sempre tive, eu devo dizer, a sensação de que aquilo tinha também uma motivação, não só literária e filosófica, mas uma motivação histórico-social. De algum modo, aquela máquina não aparecia do nada, né? Ela não caía do alto, simplesmente, mas ela aparecia, de algum modo, em alguma circunstância, né? Que eu não atinava qual pudesse ser. Mas algumas horas em Itabira bastaram para acender esse alerta, né? Porque o que a gente via ali é uma máquina do mundo, a presença de uma poderosa máquina de dominação do espaço e de extração, né? Uma máquina que transformava a cidade num estoque de minério de ferro e que devorava, né, as montanhas, a paisagem, o subsolo, e isto ao longo de anos, de décadas que atravessaram, essa história atravessou o século XX. Então aquilo despertou em mim a sensação de que em suma, havia um vínculo, uma ligação entre este poema e a história da mineração e o lugar que Itabira ocupa nisto, né? Uma história que permanece silenciosa, surda, né? Para usar um adjetivo muito drummondiano, né? As coisas que acontecem surdamente, né? Porque a mineração ela atuou em Minas ao longo do século XX, com um enorme poder devastador e quase que como invisível aos nossos olhos, né? E, no entanto, esta devastação se tornou clamorosamente visível justamente nesse período recente, com os acontecimentos, as catástrofes criminosas de Mariana e de Brumadinho, que aconteceram depois que eu estava lá, e Brumadinho depois que eu tinha escrito o livro, mas o livro já imbuído da consciência, da certeza de que aquele poder devastador da mineração tinha, né, e teve e teria consequências, né, como estas. Então, baseado nesta
nessa estada em Itabira, eu passei a ler o Drummond de uma maneira diferente. Eu fui, né, vamos dizer, puxado, né, desafiado para ver se havia relação, se testar essa relação do desafio enigmático e filosofante do poema com uma certa história social. E, de fato, aí a pesquisa foi mostrando relações muito tramadas, né, e de longo alcance envolvendo esta questão. Eu pude ver que coisa que eu não sabia, que seria quase óbvia, né, mas eu não sabia, também nunca vi isso comentado na bibliografia drummondiana, mas que a Companhia Vale do Rio Doce foi criada para explorar o ferro de Itabira. Portanto, essa grande empresa mineradora, esta máquina do mundo, que é a Vale, e que está ligada a toda essa história e às catástrofes recentes a que nos referimos, essa história toda ela tem o seu ponto umbilical e seu epicentro em Itabira. E aí é que, vamos dizer, eu fui levado a rever essa história, e resumindo muito, a história é a seguinte: desde a primeira década do século XX, se divulgou no mundo, especialmente por um congresso de geologia que foi realizado em Estocolmo, em 1908, se divulgou ao mundo que em Minas Gerais havia jazidas de um ferro de um calibre puríssimo e em grande quantidade. Desde essa ocasião, empresas inglesas, americanas, alemãs, francesas e depois belgas correram para o quadrilátero ferrífero de Minas e arremataram a preço baixíssimo, a preço de banana, aquelas terras que, para os donos, os proprietários decadentes, né, daquelas regiões, ou às vezes para capiaus que eram donos daquilo, não se sabia, não se tinha noção do valor potencial, né, daquilo. E é um momento, no entanto, em que esses interesses se voltam para a região e em Itabira chega e se implanta uma empresa que se chama o Itabira Iron Ore Company, e esta empresa, em suma, combinava capitais ingleses e americanos e interessada diretamente na exploração de minério de ferro para exportação para o mercado europeu e americano, em suma, para o mercado mundial no processo de industrialização da siderurgia, da indústria do aço e tudo. Então vocês vejam que coisa curiosa. Aquela cidadezinha no Mato Dentro, né, a província da província, aquele lugar da memória afetiva do poeta, da memória lírica, aquele lugar, né, afastado do mundo, se tornava então fortemente conectado com o mundo, o que nos dá uma luz interessante, assim, e imprevista, ou vamos dizer, óbvia depois de postulada, que é o poeta do sentimento do mundo, o poeta que tem ao mesmo tempo o sentimento do vasto mundo e uma ligação muito forte com o seu local de origem. Esse local de origem estava ligado com o mundo, né, na história do século XX e com a história dos processos de modernização do Brasil, da industrialização, da implantação vamos dizer, da indústria siderúrgica e das plataformas extrativas, né, da qual Itabira foi um epicentro. Então vocês vejam que coisa curiosa, que é uma espécie de um acaso objetivo,
como chamavam os surrealistas, né, pela extraordinária coincidência. O mais poderoso e abrangente poeta brasileiro no século XX nasceu ou cresceu numa casa cujas janelas estavam abertas para o Pico do Cauê, que era o cenário desta, vamos dizer, deste acontecimento fundamental da história brasileira, da história da modernização brasileira, e que atravessa, vamos dizer, surdamente esse período, né? Porque essa história, devo dizer também, tentando resumir, que esta empresa anglo-americana estabelecida em Itabira, ela é impedida durante as décadas de 20 e 30 de começar a sua, vamos dizer, atividade extrativo-exportadora, porque outras forças políticas e de cientistas questionavam esta livre exportação de mercado e pensavam que a mineração no Brasil tinha que estar vinculada a um projeto de siderurgia nacional, ou seja, um projeto nacional. Essas forças se digladiaram numa espécie de braço de ferro durante os anos 20 e 30. O pomo da discórdia era a companhia Itabira Iron Ore Company, e, portanto, a questão girava em torno de Itabira, né? Questões que passaram pelas instâncias políticas brasileiras e que só se desataram durante o Estado Novo, quando no governo Vargas estabeleceram-se acordos secretos em período de guerra com americanos e ingleses. Esses acordos foram chamados os Acordos de Washington e foram vamos dizer, decidiram uma troca em que o Brasil ofereceria minério de ferro para a indústria bélica anglo-saxã em tempo de guerra, e a preço baixo, e ingleses e americanos entrariam com recursos, empréstimos que possibilitariam a implantação de uma empresa estatal brasileira que veio a ser a Vale. Então, a Vale, no momento da guerra, o mesmo momento em que Drummond escreveria A Rosa do Povo, né? Enquanto isso, em Itabira, e por esses acordos secretos que resultavam na criação da empresa, a Companhia Vale do Rio Doce, se instalou em Itabira a atividade mineradora e extrativa, né? E isto, então, é um acontecimento de grandes consequências, porque depois, terminada a guerra, a função da extração se alterou e abriu-se um mercado mundial, e a Companhia Vale do Rio Doce cresceu exponencialmente e cresceu na sua própria sanha extrativa, né? Ela se instrumentou, ela se equipou de tal modo que devorasse as montanhas e devorasse o Pico do Cauê, a ponto de transformá-lo numa cratera num espaço de 20 a 30 anos, que é o que se vê em Boitempo, né, no poema Montanha Pulverizada, quando o Drummond fala que aquela montanha, ele escreve o poema como se fosse num clima de pesadelo, como ele chegasse na sacada da sua casa de infância e a montanha desapareceu, como se de repente. De repente, porque era o real, o impacto de um real, que aparece no sonho como um pesadelo, mas que corresponde ao mesmo tempo um processo histórico cujas fases todas
o poema evoca, né? Desde quando o pico existia lá, in natura, né? Até quando se criou aquela povoação, os índios foram expulsos dali, e, vamos dizer, aquilo foi ocupado, inclusive pelos ancestrais de Drummond, que tem parte, vamos dizer, senhorial no estabelecimento daquele lugar e daquela paisagem. Inclusive, por isso, aquele casarão era voltado para o cenário mais valioso, né? O Pico do Cauê. Né? Como diz o poema Itabira, o primeiro poema de que Drummond trata disso no livro de estreia, alguma poesia, o poemeto chamado Itabira, começa com o verso, né? Todos nós temos seu pedaço no Pico do Cauê. Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Ou seja, o Pico do Cauê é aquela espécie de um patrimônio imemorial daquele povoado, né? E que se torna, no entanto, o objeto de um processo extrativo e se transforma, não é, britado em milhões de lascas e levado por trem monstro de 5 locomotivas e centenas de vagões. A montanha é levada e, nesse sentido, transforma-se em matéria-prima, quer dizer, transforma-se em commodity. Então, é esse processo que o próprio Drummond teve, vamos dizer, ocasião de assistir durante sua vida e obra. Eu acho que são marcos na poesia dele esses dois poemas que eu me referi, o poema Itabira, não é? Lá do Alguma Poesia, se vocês lerem ou relerem, vocês vão ver que ele fala ali daquele lugarzinho, mas fala os ingleses compraram uma mina, não é? E o poema termina com a referência a uma derrota incomparável, que não sabemos qual é essa catástrofe que se abate sobre aquele lugar, que fica esperando uma modernização que não vem, e quando vem, sobrevém como catástrofe. Então, por isso, os marcos na poesia do Drummond, para mim, né, deste processo, são o poema Itabira em Alguma Poesia e o poema Montanha Pulverizada em Boitempo. Né? São os dois termos deste processo. Mas no meio deles está o enigma, a máquina do mundo. Poema, então, que, a meu ver, elabora essa aparição. Volta ao meu começo. A máquina do mundo não aparece do nada, não é? Ali, naquela paisagem pétrea, né? Mas ela aparece como alguma coisa que está ligada a um momento em que ele acusava nele mesmo o golpe de que a destruição começava, essa destruição desse lugar, não é, de origem, que para os poetas líricos, como sabemos, é um mundo, né? Ou é o mundo. Muito bem, para fazer essas relações e para, inclusive, perceber a relação histórica do poema Máquina do Mundo com o processo da mineração, eu recebi a ajuda, o toque precioso, como vários outros, mas quero me referir agora a este, do professor João Camilo Pena, do programa de vocês. Por isso mesmo o livro começa com um agradecimento ao João Camilo pelas muitas contribuições que o diálogo com ele deu, né, para mim no desenvolvimento do livro. Mas ele me chamou a atenção para uma crônica do Drummond muito pouco comentada, chamada Antigo. E nesta crônica, o Drummond fala de uma viagem que ele faz a Itabira, em 1948. É uma viagem em que ele vai pela primeira vez a Itabira de avião, mas é um aviãozinho que ele pega em Belo Horizonte, é um aviãozinho só de 4 lugares. Um aviãozinho que pertencia à Companhia Vale do Rio Doce, que tinha agora, inclusive, criado uma pista de pouso e decolagem em Itabira.
e que aviãozinho esse que funcionava como táxi aéreo. O Drummond, naquela altura, ele foi chamado por um irmão e por causa do agravamento do estado de saúde da mãe deles, que morava em Itabira. Então, e ele viaja a Itabira para visitar a mãe. Ele não chega a dizer isso na crônica, ele diz que motivos da vida o levaram a Itabira, mas pela primeira vez ele vê do alto. Ele vê do alto a Minas, né, da sua origem. E é uma descrição curta, mas muito forte, porque ele descreve as montanhas, né, como se fosse assim o coro das montanhas, como se elas cantassem. Né? Fala do Rio das Velhas como uma fita amarela serpeante, fala do silêncio que paira sobre tudo e parece pesar toneladas, como se fosse feito de ferro. Né? E fala que ali, dali do alto daquela máquina frágil, que é o aviãozinho, a máquina aventureira, é possível a gente perceber tudo sem distâncias ou divisórias. Né? Ele diz: daqui é possível a gente entender um homem que lá embaixo debulha uma espiga de milho, ou aquele que tange uma res. Ou seja, é como se fosse a natureza física, mas a natureza humana, né? A geografia física, a geografia humana, né? Tudo, montanhas, rios, mineração, pecuária e lavoura, né? Tudo isto abraçado num olhar. Né? E ele chama de máquina o aviãozinho. Né? É o que é uma coisa duas vezes. Né? E o que, para poetas, a gente sabe que as palavras elas estão, não, vamos dizer, ligadas por elos associativos, afetivos, elos de sons e sentidos. Né? Então, a meu ver, ele estava naquele momento tendo uma visão da máquina do mundo mineiro, uma espécie de cosmos mineiro, né? Mas estava, ao mesmo tempo, tendo esta percepção. Quando ele chega à cidade, ele vê o Pico do Cauê sendo dinamitado e os caminhões arfantes descendo pela montanha carregados de ferro e os trens partindo. Então ele vê aquilo e nós podemos dizer que aquilo é um golpe, porque ele, claro que ele sabia que isso estava se dando, mas outra coisa é, como dissemos desde o começo, você ver, não é? Você estar diante. Né? E acho que este pode-se pensar contextualmente como um elemento disparador, essa viagem, né, da experiência de que havia em Itabira uma máquina do mundo em ação. Máquina do mundo aqui em dois sentidos. Né? Um, o sentido tradicional, pré-moderno, aquele que aparece em Camões, que é a máquina do mundo sendo o cosmos, sendo a natureza à disposição, a disposição da natureza, né? O mundo que se oferece, né? Tal como foi inventado ou criado. Né? Isto nós podemos dizer que é uma das acepções de máquina com a qual o poema lida. Mas máquina é também, num sentido moderno, esse dispositivo, né? O dispositivo dos dispositivos, né? Ou seja, esse equipamento, este objeto capaz de potencializar as forças, de alavancar objetos, de agir sobre os outros, né? de dominar e explorar. Então, a meu ver, o poema Máquina do Mundo é uma visão da máquina pensada a partir dessa hipótese ou dessa aposta, é pensado como alguma coisa em que se combinam a visão da, vamos dizer, universal da natureza que se oferece, mas a visão
da dominação, que o poema, há um momento em que ele descreve a máquina, e a máquina ela corresponde ao universo em que tudo que existe está dominado, né? Está dominado pela onipresença da máquina e seus dispositivos, né? O poema fala das pontes, as mais soberbas pontes e edifícios, né? As construções, mas ao mesmo tempo fala da subjetividade, né, que é também aquilo que vai nas almas, também ali chega a máquina do mundo, mas ao mesmo tempo aos vegetais, os animais e o sono rancoroso dos minérios. Né? Tudo isto é abrangido, é abarcado e dominado, né? Está sob domínio da máquina do mundo, e ao mesmo tempo do enigma que está contido em tudo isto, né? Então, é curioso que o poema foi publicado pela primeira vez no Jornal do Brasil em 1949, no ano seguinte a esta viagem a Itabira, né? E sai em 1951 no livro Claro Enigma. Ou seja, a pesquisa, né, acabou revelando uma conexão muito grande entre esses fatos, né, interligados, né, no tempo e no espaço. E isto possibilita, portanto, uma leitura de outras camadas assim do poema, né, para dar foco, né, dar um novo foco, de algum modo, à leitura deste modo como aparece ali essa entidade, a máquina do mundo, não é? Como eu falei, investida de um caráter metafísico, mas ao mesmo tempo histórico-social e, nesse sentido, político. Né? E isso nos dá elementos para pensar por que o poeta recusa a máquina, né? Por que o poeta, a máquina se oferece e ele, ao mesmo tempo, faz como se não quisesse tomá-la para si, embora o poema tenha tomado a máquina para si, e o poema ofereça uma extraordinária e surpreendente, pouco improvável, né, visão da máquina do mundo em tempos modernos, né, em pleno século XX. Então, este foi, vamos dizer, o percurso, né, de certo modo, vertiginoso, né, que aquela viagem a Itabira desencadeou no sentido da releitura de Drummond, né, de suas fontes e seus contextos, para voltar ao texto, que afinal das contas, em literatura é onde as coisas se decidem. Né? Quero dizer também, para completar esta minha exposição, antes de conversarmos, então, eu quero dizer que considero que o poema Máquina do Mundo é uma elaboração, um momento de elaboração, de certo modo, do trabalho de luto deste golpe que representa a constatação de um estado do mundo que destruía, né, aquilo que há de mais precioso afetivamente na dimensão da lírica, que é a memória, né, a infância, de certo modo, a memória involuntária, né, que em suma, que é, vamos dizer, abalada neste processo. Mas, em suma, isto demandaria muito mais desenvolvimento, e não é o caso aqui, neste momento, aqui e agora. Mas eu posso dizer, e quero dizer também, que depois do poema, que sai em livro em 51, como eu disse, o Drummond atacou o assunto em outra frente, e foi o da polêmica jornalística. Porque na altura de 55, 56, ele passa a escrever
no Correio da Manhã, depois no Jornal do Brasil, vários artigos em que ele denunciava o comportamento da Companhia Vale do Rio Doce, em Itabira, dizia o quanto ali se dava uma apropriação da cidade, sem a contrapartida, as contrapartidas eram ilusórias, né? No horizonte estava a devastação e a destruição, e o Drummond falou sozinho, ele e alguns valentes cidadãos de Itabira que dividiam com ele esse levantamento de dados críticos sobre o que o modo como a Vale se enriquecia enquanto a cidade sofria consequências, né? Numa das crônicas ele diz que a mineração é uma indústria ladra, né? Que cava buracos e esburaca, deixa os buracos e depois ela vai atrás de outros lugares onde ela continua seu processo, né, extrativo insano, digamos. Então, com isto, o Drummond vislumbrava algo que o tempo nos fez ver de fato, né? Os desdobramentos dessa história. Esses textos do Drummond nunca foram publicados em livro, eles ficaram em silêncio, eles ficaram no plano daquela história surda, né? Daquela memória rota, da memória perdida. E ele mesmo, a certa altura, desistiu, ele se considerou derrotado quando ele era procurado por outros jovens de Itabira mais tarde, né? Que queriam voltar a essa luta, né? Mas, claro, derrotado naquele momento, naquela busca de tentar mudar os procedimentos, de discutir, de trazer à tona os procedimentos que, no entanto, a Companhia Vale do Rio Doce, quando interpelada, sempre respondia, diz ele num poema, por meio de uma comédia embromatória, né, que fazia com que a questão nunca aparecesse, a não ser quando aparece aos nossos olhos, né, nas nossas retinas fatigadas, nos acontecimentos de tão duros, terríveis, trágicos de Mariana e de Brumadinho. Então, essas coisas acompanharam a vida do Drummond. Ele ganhou fama em Itabira, fama instilada pela própria Vale, né, de que ele não gostava da cidade, que ele se desinteressava pela cidade, que ele não queria o progresso da cidade, né, toda uma campanha difamatória que está ligada a esse embate. E esta campanha difamatória, ou esse embate, ganhou, a certa altura, um documento muito expressivo quando, na altura de 1970, em pleno chamado milagre econômico da ditadura militar, a Companhia Vale, essa companhia estatal, publicou um anúncio, né, uma publicidade no jornal O Globo, em que ela comemorava 20 milhões de toneladas de minério extraídas e comemorava a pedra que simbolizava este feito, que anunciava mais toneladas, mais lucros, mais divisas e mais progresso. E o título desse texto era há uma pedra no meio do caminho do desenvolvimento brasileiro, ou seja, eles glosavam, tomavam para si, se apropriavam do famoso poema No Meio do Caminho tinha uma pedra, e diziam, a pedra que está no meio do caminho é a pedra que comemora as toneladas da extração. Portanto, invertia o sentido do poema para que ele fosse uma apologia da extração e dessa quantidade de toneladas, que nós podemos hoje dizer toneladas de rejeitos, né, que retornam nessas barragens acumuladas, né, e, portanto, fazem parte dessa história, né.
Quero dizer também que esse texto, esse reclame publicitário da Vale, eu descobri no livro realizado pelo professor João Camilo Pena, sobre Drummond, uma exposição livro, né, em que aparecia a fotografia desse artigo, dessa página jornalística. Então, é uma outra coisa muito importante para o livro, que eu também agradeço a colaboração dele. Então, mas a gente vê o quanto Drummond é um poeta, é um caso raro de um poeta que se embate com a máquina do mundo, podemos dizer assim, a máquina do mundo no sentido moderno, a grande empresa do capital, a grande máquina, como ele diz no poema Elegia 1938, a grande máquina do capital. Não é? Esta, sim, quer dizer, teve esse momento de embate direto com o poeta. Né? E isso não deixa de ser um feito extraordinário da poesia, né? Porque corresponde a esse momento em que Drummond tomou para si, no momento em que isto era possível, ou muito mais presente, o poder da poesia, a potência política da literatura, a voz da literatura como voz pública. Né? Muito bem. Então, essas são basicamente as questões que eu colocaria. Se a gente entrasse pelo texto, a leitura do poema nos faz ver como é que o poema dialoga com a Divina Comédia de Dante, na sua própria forma das estrofes de versos decassílabos, né, em três versos, né, esses tercetos, como o poema dialoga, vamos dizer, diretamente com os Lusíadas, mas como está ali presente o Fausto de Goethe, né? Justamente porque esta é uma dimensão do Fausto, no final do segundo Fausto, é esta dimensão da avassaladora presença de uma maquinação fáustica que domina tudo quanto existe, em suma, como cifra da modernidade. E até um curioso paralelo com o Aleph, de Borges, né? Porque o conto Aleph também é um conto sobre como se fosse uma visão da totalidade, não é? Num ponto mirífico, que é o Aleph, onde tudo pode ser visto, como se fosse uma redução da máquina do mundo. Curiosamente, não é outro acaso objetivo, o conto de Borges é do mesmo ano em que o Drummond publica A Máquina do Mundo no Jornal do Brasil. Nós podemos dizer que dois grandes poetas, né, latino-americanos no pós-guerra se deparavam com o estado de totalização do mundo e da onipresença dos dispositivos, né, que se, vamos dizer, anunciava ali. Então, espero que isso tudo seja, vamos dizer, estimulante no sentido de levar a leituras e releituras e muito bem, então agora encerro essa aqui, a minha primeira rodada, para que a gente retome, né? Passo a palavra aqui, eu devolvo a palavra ao Camilo, né? Com os meus agradecimentos. Obrigado. Estou ouvindo a voz da minha afilhada, Dora. Obrigado, Zé. Assim, muito impressionante o panorama mesmo do livro e de todo esse trabalho de acúmulo, né, de reorganização, não só da poesia do Drummond, da história da recepção, da crítica da poesia de Drummond, da história do Brasil. E sublinhei aqui essa frase, né, o tempo nos faz ver, justamente quando você falava dessa segunda frente
do embate do Drummond contra a instalação do capital catastrófico, destrutivo, na cidade onde ele nasceu, né, onde ele viveu as primeiras décadas da vida dele, e a operação de silenciamento desse embate dele, né, tanto dessa tentativa derrotada e que a gente não cessa de rever e de retornar a ela, né? De uma certa maneira, nós estamos aqui sempre nos desdobramentos dessa história, que começa nesse congresso em 1910, como você falou, e 2020 ainda estamos sob o impacto, sob julgo, relendo, tentando elaborar, fazer o trabalho de luto dessa instalação inaugural, né, que de uma certa maneira é um acúmulo em miniatura de um imenso processo histórico predatório, né, e destrutivo, de grandes proporções, que ao mesmo tempo junta isso um tema topológico que me chama muita atenção no livro, né, essa ideia, por exemplo, de um epicentro, né, o epicentro da história mais íntima, de uma mitologia pessoal de Drummond, né, ao mesmo tempo atravessado pela história do Brasil e do mundo, num momento em que essas relações econômico-sociais se colocam como esforço de guerra, né, portanto, em toda uma polarização do mundo, em que o Brasil entra de maneira muito calculada e muito equívoca, né, você descreve muito bem a maneira como o Brasil negocia o pico do Cauê, né, entre as potências em guerra, certo? De uma certa maneira, tentando ver quem dava mais, né, numa gincana, num leilão do Brasil, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, da maneira como você foi tirando todas essas camadas, né, e mostrando como em Drummond, a partir desse epicentro lírico de uma história pessoal, infantil, que é ao mesmo tempo a história do Brasil, que nesse cruzamento que atravessa esse pico que é totêmico, enigmático, a gente tem a própria história do Brasil e da devastação catastrófica que a caracteriza. Então, quando acontece Mariana, quando acontece Brumadinho, nós estávamos alertados por Drummond. Então, essa frase sua, o tempo nos faz ver, né? O tempo nos fez ver, no presente ou no pretérito, mostram muito eu diria, não apenas uma atualidade, né, desse poeta, mas alguma coisa que não cessa de sempre nos interpelar e nos chamar e se propor a nós como uma questão, né? Eu acho que isso é muito notável do trabalho que você traz aqui como, eu diria, uma geologia moral afetiva, alguma coisa que atravessa os campos geodésicos, geométricos e geopolíticos, né? Esse trabalho que você faz entre a metafísica e a física em torno desse poema, né, que talvez é um poema que foi muito bem lido, né? Não faltam leituras paradigmáticas excelentes, né, desse poema, que se situa também nesse lugar muito curioso na obra do Drummond, né? A gente ele quase que se você colocar na balança, ele resume, ele soma, né, por subtração, a obra inteira. Então a gente não sabe nem onde colocá-lo no resto da obra, né? E aqui você organiza tudo em torno desse centro, desse umbigo da obra dele, que é esse poema, em torno desse luto, né, que é a melancolia drummondiana, o lusco-fusco da tarde em Itabira,
Então, alguma coisa de muito impressionante acontece aqui, né, na sua leitura. Ao mesmo tempo, me chama a atenção, né, Zé, como aqui há também um trabalho de remanejamento da própria crítica brasileira, né, enquanto ela se debruçou sobre esse poema, e você seletivamente vai remontando um outro quebra-cabeça, né, em que essas leituras todas são totemicamente inseridas, como se a gente pudesse incrustar, né, no próprio pico ausente, né, esse convexo que virou côncavo, que a gente pudesse, de alguma maneira, rever tudo isso a partir desse novo epicentro redescoberto, né? Tem descobertas assim muito impressionantes que tocam nesse cruzamento entre a história física e metafísica, vamos dizer assim, né? Há no livro na tradição de leituras do poema, uma espécie de buraco muito sintomático, o fato de que entre os versos 46 e 69, né, justamente o momento em que muito dessa história que o Zé descreve aqui, isso a crítica não conseguiu tratar, né, justamente talvez porque faltasse todos esses subsídios de uma história do capital, né? Uma história muito minuciosa e muito concreta, né? Num poema que sempre foi lido como um poema metafísico, grandioso, né? A releitura dos decassílabos e da terça rima camoniana, a referência à máquina do mundo dos Lusíadas, tudo isso a gente tinha visto, a alegoria, mas quando isso se torna absolutamente concreto dentro de uma história que é ao mesmo tempo metafísica, geodésica e concreta, né? Isso adquire um poder luminoso de compreensão da poesia do Drummond e do Brasil, né? É uma coisa notável a operação que o livro faz de retomada, releitura, né, do Drummond. Eu fico muito contente de poder comentar um pouco isso aqui. Eu estava fora do Brasil quando o livro foi lançado, então fiquei na falta de poder ler com mais cuidado e publicamente esse livro que nos é tão caro, né? E eu queria só, por último, ressaltar uma questão dos muitos achados do livro, né? Mas a releitura de Boitempo, né? Isso achei assim fundamental, né? Que era a trilogia de Boitempo, que sempre foi lida como um Drummond, ele próprio meio decadente, né? Veja que coisa, a decadência da decadência familiar, né? Uma redecadência, então aquilo já como uma espécie de aceitação, afinal, dos desígnios do pai, né? Um certo conservadorismo de fundo que agora remontaria, que substituiria ao Drummond político, de Rosa do Povo, de Sentimento do Mundo, e aqui o trabalho que você faz de perceber em Boitempo já as pedras do Cauê incrustadas ali, né? Que se a gente pudesse pensar nesse totem do Cauê, né? Um totem que estivesse no umbigo do Brasil, como o Morro da Garça, né? Do Recado do Morro, de Rosa, né? A gente teria, com esses dois mineiros atravessados por essa história de uma certa geometria do centro do Brasil, essa geologia, né? de uma história terrível, né? De uma história a mineração destruidora para Drummond e o território mineiro destruído, né? Por Rosa, né? Mas achei muito importante
essa noção do estilo tardio, né, para entender essa forma muito peculiar que me parece ser uma chave preciosa para entender o artesanato de Drummond, né, que está nessa imbricação de uma intimidade absolutamente objetivada e concreta, né? Então, ali, isso que poderia parecer uma certa nostalgia, né? Uma complacência do poeta com a sua própria mitologia pessoal, um momento onde ele se deleita com todas essas pequenas pedras, né? Que ele vai da memória, que ele vai trazendo, e ao mesmo tempo uma frase aqui muito importante para se pensar agora, né? Eu vou ler algumas das mais pungentes constatações dos procedimentos de violência escravista a partir da experiência da própria classe e reconhecidos no cerne da própria origem familiar. Essa frase que resume uma leitura muito aguda do Drummond, do próprio escravismo, né, da história do Brasil, como sempre imbricada nesse processo que é sempre um processo progresso catastrófico, né, nessa relação cruzada sempre com a intimidade mais profunda, né? Então Drummond sempre com essa capacidade de se ler dentro e fora, né? Nessa geologia afetiva, que isso tudo é visto como uma história que é a história da família dele, da família brasileira, né? Da culpa dessa origem, e ao mesmo tempo tudo objetivado, né? Nessas pedras que vão sendo, de alguma maneira, incrustadas no totem que você remonta, né? Acho que é essa pedra ausente que você remonta no livro, né? E que se coloca para nós, para que a gente veja, né? Então, sempre essa frase, né? O tempo nos faz ver. Então, a gente vê o totem de volta, né? Enquanto trabalho de luto, enquanto melancolia mineira, por ser o local onde se cruzam todas essas linhas da catástrofe do capital e a catástrofe do ser, né? Que você faz essa junção muito engenhosa, né? De uma discussão adorniana sobre o capital, né? Que se instala aqui, né? Com a Vale do Rio Doce, depois companhia a Vale, e ao mesmo tempo a história do ser. Mas haveria muito a dizer, né? Mas eu vou talvez só terminar aqui lendo um poeminha que eu escrevi na época, nessas conversas com o Zé Miguel, no momento em que ele estava escrevendo o livro, e então eu escrevi um pequeno poema só para concluir, e o poema chama-se Recado, e diz o seguinte: Santo Cauê da Garça, Cauim com que morremos, morres, morro, esgarçado o manto, no recato de sua falha em negativo. Ali vivemos um parco mais, um arco a menos. O luto, lato, em modo, diz a pedra negativa que falta. Obrigado, Zé. Puxa, muito obrigado, Camilo. Adorei essa leitura e essa síntese, né? Porque e você, como eu falei, que está tão presente no processo de elaboração do livro, né? E como estava ausente no momento em que o livro foi lançado, né? Agora que a gente, vamos dizer, tudo isso se reencontra, né? Que essas palavras me são muito gratas e muito iluminadoras sobre, quer dizer, esse balanço tão fundo disso, tudo desembocando num poema maravilhoso sobre o morro do Cauê e a Garça, né, os recados mineiros. De nada, Zé. Aqui tem
Acho que tem duas perguntas, diz o Marlon. Então, pergunta da Ana Drummond. Fico me lembrando dos vagões de trem da Vale com pedras ou pó de minério, percorrendo a paisagem itabirana, espalhando pó e alguma tristeza. Itabira tem taxas de suicídio alarmantes e silenciadas. Então, sim, Ana, essa figura do trem, né, essa presença do trem, trem monstro, né, como diz o poema, é muito impactante lá. E até hoje eu fiquei, por exemplo, agora eu voltei já 3 vezes a Itabira em semanas drummondianas e tal, e fiquei, por exemplo, num hotel e perto passava o trem e aquilo passa de madrugada, é um trem interminável que continua passando, né? Então é impressionante essa espécie de esteira rolante férrea, né? Que faz esse trabalho que devastador e que está ligado na cidade a, a há outros efeitos, né, que são as dinamitações, elas abalam estruturas de construções. Né? A igreja, a matriz do Rosário, onde estava o sino Elias, né, essa igreja desabou em 1970, né, e se considera que tem a ver com as dinamitações no Pico do Cauê. E assim, há bairros que, conforme os veios de minério passavam por baixo deles, eles foram deslocados, né? A questão envolvendo as águas, as barragens, né? E uma permanente poeira de ferro, que se refere ao poema Montanha Pulverizada, diz que fica essa poeira, né? E a poeira de ferro ela cai sobre a cidade, é uma chuva, né, de um pó que vocês vejam, essa última vez que eu tive lá, na casa do Drummond tem um sótão, né, que o pai usava quer dizer, usava-se como despensa, trazia ali os queijos da fazenda, etc. Eu pude subir nesse sótão e ele é todo coberto desse pó de ferro, né? Então tudo isso são marcas desse processo a que se referiu, a que a Ana se referiu. Depois do livro saído, eu tive contato, que me foi muito forte, com o Ailton Krenak, que recebeu o livro, leu o livro e me contou que a aldeia, o lugar dos Krenak, em Minas, eles ficam do lado da estrada de ferro onde passa esse trem. Esse trem, eles convivem, né? Dia e noite, e as noites são atravessadas pela presença desse trem. O depoimento do Ailton Krenak me foi muito forte sobre, em suma, esta, vamos dizer, onipresença da Vale, né? Mas sobre isso eu quero dizer também que está na epígrafe do meu livro e repete-se 3 vezes no texto um trecho do Ali Salomão, de um poema lendo CDA, né? Em que ele diz que a poesia de Carlos Drummond de Andrade é pico de Tabira que máquina mineradora não corrói. Então, essa é uma afirmação de potência que nós devemos ter também em relação ao que é a força, né, dessa obra, né, que tem essa dimensão melancólica e o poema mesmo, A Máquina do Mundo, é um mergulho na treva da noite, mas essa treva é a treva do contemporâneo, como diria Agamben, né, e quem vê o escuro do não visível do contemporâneo é que vê o contemporâneo, né? E é o que nós podemos aferir hoje, né? Quando a gente vê o quanto os textos do Drummond nos alimentam para ver e enfrentar os processos atuais.
Há uma outra pergunta, Marlon? Eu vou ler a pergunta da Priscila Matsunaga para ouvir um pouco mais. Você nos lembra no pós-escrito que a incapacidade de entender um parágrafo, de juntar frases, de conectar ideias é uma extensão direta e aí da incapacidade de emprestar sentido e de ter motivação para fazê-lo. Ainda como estamos nesse 2020 pandêmico, é agora José. A pergunta. Muito obrigado, Priscila, por essa lembrança, né, do que é aquilo que é o pós-escrito do livro, e que remete a um acontecimento e a um vídeo que eu vi na internet, né, que é um vídeo muito tocante, que correu aí, quer dizer, que pode se acessar, em que aparece um garoto chamado Vitor, né, em Salvador, e é um garoto que se vê que, em suma, vulnerável, né, pobre, negro, num momento em que está se dando um ato político, se ouve ao fundo os sons de uma manifestação, que àquela altura, acho que era 2016, alguma coisa de um Fora Temer, uma coisa assim, que se vê ao fundo. Mas esse menino, então, para alguém que o filmou ali, ele diz o poema E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. E ele diz de cor, e diz muito vivamente. De cor no sentido etimológico da palavra, porque ele diz de coração, que quer dizer, ele empresta sentido. O poema é um poema enigmático também, né? E como a poesia pede que a gente empreste sentido a ela, porque ela é recado, né? A poesia, ela não diz tudo, ela diz aquilo que a gente precisa corresponder a ela para ela existir, né? E é muito forte que esse poema, vamos dizer, e esta frase é uma pergunta que paira sobre nós hoje, né? E agora, José, a grande pergunta, é a pergunta do impasse, né? Quando estamos no impasse, em que os embates aparecem mergulhados na incerteza, né? Nas impossibilidades, e ao mesmo tempo a pergunta por onde estão as possibilidades. E aquele menino falando Drummond era para mim a grande possibilidade, né? Ou seja, porque o poema diz dos impasses, né? Mas que um garoto lesse Drummond com aquele grau de entendimento, eu digo entendimento incorporado, né? Que está na alegria de dizer, né? Na alegria de tomar para si o poema, né? Então, aquilo é muito forte no sentido de que o quanto educação e cultura, né, e literatura pensada como vamos dizer, uma matéria fundamental da educação num país de baixo letramento, né, e como o nosso, né, e tantas vezes com uma imbecilidade que resulta de uma espécie de não letramento assumido, né, como o que se vê hoje. Então naquilo ali toda uma história não contada, porque algum educador ou educadores, né, desconhecidos, de algum modo, propuseram poemas para crianças, e aquele garoto tomou aquele poema para si, e ele dizia, por isso, Priscila, nessa hora eu falava lá no texto que aquele dava um verdadeiro banho, uma lição para a escola formal brasileira, porque mostrava o quanto literatura pode ser, né, lida, né, este poeta denso pode ser lido, né, por um adolescente, né, sem que justamente teve motivação para, vamos dizer, compartilhar o poema, né, com ele mesmo e, portanto, emprestar sentido, dar sentido, fazer o recado do poema passar, né? Porque os poemas são sempre recados que passam através de seus leitores e seus intérpretes.
para usar aqui a expressão rosiana, né, do conto citado aqui, que é um conto em que eu acho que essa dimensão do recado, como sendo uma dimensão inerente à linguagem, à comunicação e à poesia, né, isso acho eu que o próprio conto de Guimarães Rosa pensa sobre isso. Então havia um recado de Drummond ali em praça pública, dito por aquela criança, né? E isso é que faz a poesia ser resistência e também reexistência, no sentido de que o poema renasce, né? E a máquina mineradora não o corrói, nesse sentido, né? Obrigado, Daniel. Você está passando o recado aí, né? E Neuma, Daniel e Neuma. É, exatamente. É o próprio recado em ato, né? A linguagem. Exatamente, é o recado, né? É sinal, a linguagem dos signos, né? É. Então, aqui uma pergunta da Flávia Trócoli. As pedras falam, e Drummond, Wisnik e Camilo nos fazem escutar melhor esses rejeitos que nos constituem. Aí tem. Pois, diga, você ia falar uma coisa, Não, Camilo? não. E aí e talvez aí você pode, talvez, não sei se elas são juntáveis, mas a partir Totalmente. essa observação da Priscila, né, uma conexão tão incrível. Ailton Krenak, Minha Vida Não É Útil, diz que Drummond é seu escudo. Exatamente. É. Diz que eu toma Drummond como uma entidade protetora, né? Uhum. Entidade de vida e de luta, né? Uhum. E tudo a ver com isto, né, que estávamos falando, e ao mesmo tempo as pedras e as pedras no meio do caminho, né? Aí a tal história da pedra, a relação do Drummond com a pedra, né? É uma relação que tem a ver com essa geografia física, que é ao mesmo tempo geografia humana, né? Então o Morro da Gácia, o Morro do Cauê, quer dizer, o Guimarães Rosa é o mundo do cerrado, né? Que é um mundo onde o relevo é chamado relevo kárstico, feito de calcário, que é uma rocha, uma matéria extremamente moldável, né? Flexível. Então, por isso mesmo, o cerrado rosiano é aquele em que as montanhas, os morros, são permeados de rios subterrâneos, né? Aparecem mesmo no Recado do Morro a Gruta de Maquiné com seus 7 salões, né? A gruta que tem no fundo dela um sumidouro, né? Que é uma última, como se um buraco que se você jogar uma pedrinha, diz o texto, você não escuta ela cair, né? Então tem todo um contato com a dimensão subterrânea nesse sentido plástico, né, que faz com que montanhas e rios conversem, né? E os recados dos rios, o rio vem vindo, mas o rio mergulha às vezes, como disse no Recado do Morro, né? Coisa que, diz ele usa uma palavra indígena, a nhanhonha canhuva, né, que é o nome dado para esse tardo gorgolo musical do riozinho que vem vindo quando ele soverte, engolido, né, e desaparece sobre o morro e reaparece depois lá adiante, né? E então os rios e as montanhas, então as grutas, isso no corpo de baile, né? Não propriamente no Grande Sertão. Grande Sertão, os rios, com certeza, né? Mas essa dimensão toda geodésica, adorei que o Camilo usou essa expressão, e é a expressão que o Rosa usa para o caminho, os caminhantes, os viajantes nos morros que vão espiralando as montanhas que nem uma casca, uma laranja que fosse descascada, né? Mas de uma maneira geodésica, né? Cosmológica, como se o céu estivesse na terra, né? Isso tudo é muito rosiano, e digamos então, o Morro da Garça está para Rosa como o Pico do Cauê para Drummond, né? E a terceira margem do rio, no Rosa, como a pedra no meio do caminho,
para o Drummond. Né? Porque aqui o mundo da mineração, né, da ganga, do ferro, é o mundo do opaco, né, daquilo que é do limite, né, não da plasticidade, mas da dureza, do limite, né, que entranha a alma, né, e dá ao Drummond essa dimensão saturnina, né, que é uma dimensão simbólica de grande alcance, e que tem a ver com essa pedra como limite, a pedra como opacidade, e a pedra, portanto, no meio do caminho. Então, naquele poema, a pedra fala, né? Ela fala o puro enigma, né? Então ela fala e o poema gira em torno dele mesmo, da pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Quer dizer, a coisa gira como o trauma, né? Parece a experiência do trauma, aquela que Freud se refere mais além do princípio do prazer, que é o trauma como alguma coisa cuja elaboração é a repetição, né, que como se visasse a anestesiar o trauma. Né? Então esse é um poema do trauma e do puro enigma, justamente da pedra no meio. Né? Eu acho que tem um curioso contraponto invertido com a máquina do mundo, porque a máquina do mundo ela aparece no meio do caminho, como se a pedra se abrisse e como se o enigma se desvelasse, né? E é isso que o poeta recusa, aquela oferta facilitadora do enigma revelado, porque de certo modo ele carrega com ele sempre a pedra, né? Então em suma, acho que tudo isso está ligado a essa geografia física e humana desses dois grandes escritores mineiros, né, que estão ligados a uma experiência, né, uma experiência coletiva, né, que está ali. Quando Rosa diz, por exemplo, no Recado do Morro, que aquele morro estava lá que nem uma esfinge, uma pirâmide, né, no meio do sertão, e os viajantes, ao longo do tempo, os vaqueiros, veem aquele morro. Né? E aquilo, portanto, quando o morro fala esta viagem coletiva, né, imemorial, que vem sendo feita ali. Não é à toa que o morro fala porque nele está, né, inscrita a geografia humana, na geografia física, né? E assim na pedra drummondiana, né? Que é essa retenção, né? Do obstáculo, né? Do obstáculo que é um grande motivo recorrente na poesia do Drummond. Agora é curioso, isso não pode deixar de ser dito, que esse mesmo poema que parece não dizer nada, ele produziu na história da literatura brasileira, nunca nenhum poema teve uma tal repercussão, né, de escândalo, pedra de escândalo, como se diz, né? Porque ele foi, por causa dele, o Drummond foi apedrejado, né? E ao mesmo tempo ali se construiu a fama de Drummond. Ele tornou-se o grande poeta do modernismo graças a esse poema, pelo qual ele foi ao mesmo tempo execrado. Então, fama e infâmia de Drummond se construíram em cima dessa pedra, né? Que teve assim, um poder atômico, como se fosse uma bomba semântica que explodiu, né? Justamente no seu enigma, mas se tornou uma expressão corrente, muito usada. Né, a expressão é como o Drummond tem esse poder. Algumas frases dele se tornam frases coloquiais, né, como o próprio e agora José, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. E o Drummond pacientemente, saturninamente, surdamente, ele colecionou, recortou tudo que se escreveu sobre a pedra. E aí entravam críticos literários, poetas, gramáticos, mas políticos, sacerdotes, e reuniu num livro que era a coleção, o arquivo do efeito causado pela pedra, como se ironicamente, né, ele mostrasse que aquela pedra
que era dada como não tendo sentido, ganhasse todos os sentidos possíveis, nas mais diferentes bocas, né? Ela virasse essa moeda corrente de um recado, que vai culminar no anúncio da Vale. Aqui me referi, né, que é o coroamento de tudo isso. E que foi publicado depois que Drummond já tinha publicado o livro, né? Então, mas é uma longa história, de fato, da pedra, das pedras falantes, né, em seu enigma, né, Flávia? Obrigado pela pergunta aqui, pela questão, mais do que pergunta, mas... Samuel Abrantes, encantado com a fala dos mestres, que maravilha poder revisitar Itabira e acordar essas camadas todas. Ó o tempo, Senhor absoluto de tudo, obrigado por essa manhã, início de tarde. Fui apresentado aos dois pelo caríssimo Fred Góes, e a gente não cessa de encantamento. Obrigado, Samuel. Obrigado. Que bom. Aqui são algumas... Eu vou só comentar. Comenta, Zé. Eu vou comentar isso da gente visitar Itabira. Ele falou que bom visitar Itabira ou revisitar Itabira, que é o que estamos fazendo agora, né? Que é o seguinte, que é o lugar poético, né? Há um espírito do lugar, né? Que a poesia capta e ao mesmo tempo cria, né? Inventa, mas ao mesmo tempo expressa e documenta, né? Então, a gente, quando convive com poesia, a gente tem uma relação com lugares que passam a ser lugares nossos, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma relação com uma Recife da poesia de Manuel Bandeira, né? Eu tenho saudades, né? Saudades pungentes daquela Recife, né? Que eu não vivi, que eu não estive, né? Assim também chegar a Cordesburgo, né? Chegando a Cordesburgo, havia assim uns bois pastando, eu olhava no olho daqueles bois e aqueles bois falavam, os de Cordesburgo, os olhos falavam. Né? Por quê? Porque a literatura, a poesia, né, é um processo de semiose, né, que, vamos dizer assim, que banha o mundo. Então, a gente tem aquele vínculo, né, que nos faz viver, de algum modo, aquela obra continua viva naquele lugar, com tudo que tem de destruição ali. Né? Então, eu, quando cheguei em Itabira, eu logo que desci numa lugar, numa rua, entrei, acho que numa farmácia, e perguntei, onde fica a matriz do Rosário? Porque eu ainda, ingênuo em relação a todas essas coisas que eu contei aqui, esperava que existisse um lugar, muito possivelmente no centro da cidade, onde estava a igreja, cujo sino poderoso, não é, soa nos poemas de Drummond, de algum modo ressoa na Máquina do Mundo e no poema Relógio do Rosário. Né? Poemas espantosos e tudo. Eu queria, em suma, ver aquele lugar. Faz parte, ou seja, a mitologia do poeta, ela torna-se nossa mitologia também. A gente passa a criar aqueles lugares virtuais em nós. Para meu espanto, a moça da farmácia não sabia da existência de nenhuma matriz do Rosário, que foi minha primeira perplexidade. Aí eu vi que eu estava chegando num lugar onde rupturas tinham se dado. Não é? Aí eu venho a saber que a matriz do Rosário tinha tombado, não é? Que ela ficou semi-destruída e foi imediatamente destruída por funcionários da prefeitura e engenheiros da Vale, que, sem considerar a possibilidade de uma reconstrução dessa igreja colonial, eles devastaram e construíram uma outra modernosa e feia no lugar. Então, aquilo, bom, então isso já foi um espanto, mas outro espanto, que por esse eu não esperava também, a Igreja do Rosário era colada à casa de Carlos Drummond de Andrade.
ou seja, ela era vizinha, estava contígua, e, portanto, aquele sino ele ouvia no berço aos 2 anos de idade. Talvez balançasse o berço da criança antes dela saber, né, que ela era ela mesma. Então, e isto mostrava o quanto a pertinência, né, ou a presença do sino em Drummond tem uma experiência local que estava ligada. A casa estava entre o pico de frente e a igreja, né? Casa senhorial, como eu falei, se valendo das prerrogativas de classe, de mando, que punha aquela casa no cenário privilegiado da cidade. Mas, ao mesmo tempo, o pico não existia mais, nem a igreja. E a fazenda dos Andrade se tornou uma barragem de rejeitos da Vale. Então, havia, em suma, esses símbolos todos foram tocados por essa história, por esse embate, né? Mas a casa, ela mesma, continua inteira e até muito reconhecível, né? Então, em suma, tudo isso aqui é um comentário estimulado por essa ideia de que nós estamos aqui revisitando Itabira, né? Virtualmente pela via da poesia, do recado da poesia. Mariana Patrício dizendo que falando sobre a lindeza da conferência. Oba, vamos fazer uma aliança USP-UFRJ aqui, hein? Que é Paulo Roberto Tonani, ótima conferência, parabéns, Zé Miguel Wisnik, Camilo e Priscila. Paulo Roberto, que é seu parceiro, né, Camilo? No livro, maravilhoso livro, não é? As Margens, como é que é o nome mesmo? Os Modos da Margem. Modos da Margem. Esse livro é um livro precioso, impressionante. Né? Então, aqui tem uma conferência incrível, Bruna Oliveira, né? Conferência incrível, escutar Wisnik é sempre proveitoso, ainda mais sobre Drummond. Obrigado, Bruna. Bruna Matos, nada como escutar Wisnik e João Camilo. E Marta Alckmin, parabéns, Camilo, viva Drummond, José Miguel Wisnik. Zé, talvez ouvir mais você sobre isso que você pitorescamente chama de método Hélio Lopes, né? E você é um colega do Zé, professor se não me engano, de literatura brasileira, que tinha essa obsessão por visitar esses lugares, né? Portanto, essa paisagem pessoal, mítica de cada poeta, de cada autor, e que você aqui, aquilo que poderia ser uma coisa pejorativa ou pitoresca no mau sentido, você afirma, diz assim, não, agora a gente vai pegar esse método Hélio Lopes e a cena maravilhosa dele na casa de Cláudio Manuel da Costa, em Ouro Preto, que abre as janelas para os rochedos, e aí ele declama, né, vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei. Isso que é uma tirada cômica do livro, né, das muitas que aparecem aqui, mas ao mesmo tempo nessa retomada de uma prática da viagem, né? Talvez alguma coisa, a viagem da memória ao Recife, as viagens proustianas dos lugares, dos locais, do genius loci, né? Como você fala aqui. Talvez porque esse livro ele está todo também envolvendo como uma espécie de um cascol, né? Ao mesmo tempo o monte, e essa viagem que você fez, talvez falar um pouco disso, né? Fala é um método, né? Eu adorei essa ideia do método Hélio Lopes. Né? Isso, eu me lembro que o Hélio Lopes era um professor de literatura brasileira de uma geração
mais velha, então quando eu e outros colegas assim da minha idade entramos como professores ali, o Hélio Lopes já tinha sido nosso professor, e ele era ao mesmo tempo poeta, era um sonetista, estudava o parnasianismo, mas também a poesia mineira, em suma, do século XVIII, e, em suma, uma figura assim que eu evoco no livro com muito carinho e graça, porque eu adoro essa paixão, né, que pela literatura, que envolve isso que nós estávamos falando, né, que a literatura produz essa relação com o lugar, né, uma relação viva. Então, no caso dele, né, realmente, como às vezes eu tinha feito uma viagem, eu fiz uma viagem do percurso do Recado do Morro, do Guimarães Rosa, com um grupo de pessoas que foi, portanto, de Cordisburgo a Pirapora, né, passando por todos os lugares que o texto indica. E eu, de fato, quando voltei dessa viagem, a leitura do texto se torna diferente, né? É uma experiência do texto diferente, porque o Guimarães Rosa, ele já se disse isso, ele lê isso, especialmente no Corpo de Baile, né? Ele quase ganha um aspecto sistemático. Ele lê o sertão como um livro. O sertão tem a forma do livro. E a viagem pelo sertão é a forma da narrativa. O Recado do Morro é isto, né? A viagem de um grupo que leva um naturalista escandinavo para conhecer o sertão. O naturalista, é o homem do livro, é aquele que vai, como Guimarães Rosa naquelas fotos da viagem que ele fez, né, com os vaqueiros em 52, e que levando assim de óculos com uma caderneta pendurada no pescoço. Assim também o naturalista Seu Alquiste também anota tudo ali. Em suma, é uma viagem, ele tem um interesse universal, desde a pequena pedrinha, uma plantinha, um nome de coisa, ou as histórias, e, em suma, é aquele que traz, né, a terra ignota do sertão para o mundo do livro. Então, o próprio livro mimetiza em Guimarães Rosa, e eu acho que talvez a Clara Holland, a jovem crítica portuguesa que escreveu o livro A Forma do Meio, ela trate de uma maneira muito original desse aspecto da entrada do texto como viagem de ida e volta, o próprio texto como viagem de ida e volta, né? E o Recado do Morro é uma viagem de ida e volta entre Cordisburgo e o Pirapora, lá na vertente do Rio Formoso, né? Então eu fiz essa viagem e para mim isso é assim de alta valia para a leitura do texto, porque, como eu disse, o sertão é lido como texto, né? E todas as cifras, inclusive dos lugares, os lugares que existem, os lugares inventados, né, fazem, quer dizer, é quase que uma metáfora, um símbolo ou uma alegoria, não se sabe, da própria leitura, do caminho da leitura, do discurso, a viagem, né? Isso se vê no Recado do Morro e em Cara de Bronze. Então, ao mesmo tempo que o texto é como o sertão, né? Porque o texto, as indicações de espaço, né, de sonoridade, por exemplo, o que tem no Buriti, tudo aquilo que o chefe Ezequiel escuta, né? Como ele escuta o cerrado, aquilo é de uma coisa poderosa, né? No Meu Tio Iauaretê, também a escuta na noite, né? E essas indicações todas de que estamos falando, que são indicações da vegetação, do nome das coisas, da dureza ou da plasticidade, quer dizer, das pedras dos rios, das montanhas, tudo isto. Hoje em dia existe uma corrente chamada geocrítica, que procura pensar a relação direta da literatura com o espaço, né? E dar a isso uma força muito maior do que normalmente temos quando ou não se presta atenção nisso, ou quando se considera isso elementos de cenário, né, de decor e tal, mas não como um elemento assim fundamental do texto como criador de espaço, né?
Então, por isso, eu acho que a experiência da viagem é uma experiência crítica, né? Mas eu me refiro ali ao fato de que eu contando essa minha viagem, pelo meu entusiasmo, aí tem uma colega muito querida, Lígia Chiappini Moraes Leite, ela me falou, você gosta do método Hélio Lopes, né, de crítica literária. Então, aquilo tinha carinho na forma como ela dizia, e tinha também uma coisa do tipo, não é por aí que passa, né? É Porque uma você ressalva, né? Uma ressalva, ressalva. porque pode ser ter uma visão de repente quase turística da É. literatura, né? Ligada ao pitoresco dos locais, não é nada disso que interessa. Mas eu acho que isso tem uma parte que é um preconceito em relação a essa dimensão da viagem. Tanto é assim que a crítica passou, em suma, passou incólume pela devastação em Itabira, não é? Né, inclusive ao longo de décadas de ensino de Drummond, passou ao largo de uma questão fundamental. Inclusive os críticos inteiramente interessados na relação de literatura com história econômica e social simplesmente não tem uma linha sobre isto. Eles estavam lá lendo Adorno e lendo Walter Benjamin, fazendo considerações de altíssimo nível de tensão dialética, mas não viram uma coisa que está ali, porque é uma dimensão local em todos os sentidos aí, que escapa simplesmente se você olha desse lugar. Agora eu estou sendo assim um pouco provocativo de propósito, mas dizendo que, em suma, acho que viagem... Agora, não podíamos esquecer também de uma outra ocorrência do método Hélio Lopes, que é a viagem ao Monte Santo, dos Sertões, né? E também uma outra viagem, eu tinha me esquecido que no meu poema é Santo Cauê da Garça, são os três montes. São os três montes. Exatamente, Camilo. Eu tinha me esquecido, aí eu próprio agora te ouvindo, que tem também essa viagem, né, sua ao Monte Santo, e também a devastação do que era um dia, do que foi um dia o Arraial de Canudos, que virou, foi coberto por água, né? Foi coberto por água, virou um açude e acabou. Né? E durante a ditadura, para apagar a memória de Canudos, para apagar a memória de Canudos, o espaço do Arraial não fosse sacralizado, digamos, não fosse ocultado ali. E realmente, para mim, essa viagem muda a leitura dos Sertões completamente, né? E foi com o Teatro Oficina, foi com o Zé Celso, que foi ali para procurar essa referência do lugar, né? E o Monte Santo, ele nos Sertões tem isto, se diz que ele tinha pedras que formavam desenhos que pareciam ser letras escritas, ou seja, há um recado do morro também no Monte Santo, que procurava se desvendar, né? Os morros carregando esse recado, e então são, quer dizer, momentos cruciais da vida brasileira que estão cifrados nesses montes, né? Na literatura. O livro termina dizendo: vimos como quem vinga uma montanha altíssima. Ele diz isso. Ele está se referindo ao livro. O livro é a montanha altíssima. É a montanha. E quando ele descreve a figura de Antônio Conselheiro e como Antônio Conselheiro ganha essa proeminência, né, porque aquele louco ganha esse poder de representatividade, ele compara com a montanha, com o morro. Né? Antônio Conselheiro é o morro, o Monte Santo é o recado do morro, e o livro é o morro. Né? Então, aí você não viaja até lá e fica lendo a bibliografia e escapa algumas coisas que são super importantes. Bom, da ordem do concreto, né? Da ordem de uma concretude e de um recado que requer essa visita. E, ao mesmo tempo, uma história de apagamento, né? De destruição pelo apagamento. É preciso que a gente acabe com a memória, né? E a literatura...
A literatura lembra, né? Não Exato. nos deixa esquecer. Se não prevalece o apagamento. É. Quer dizer, tudo foi feito para que a devastação mineradora não aparecesse aos olhos do Brasil, né? E as coisas, os esforços do Drummond foram silenciados, né? E a gente compra esse apagamento na medida em que não se confronta com o lugar, né? Uhum. Bom, não esperava ser assim um defensor tão veemente do método Hélio Lopes, mas acabei sendo. E o engraçado é também que ele dormiu na casa de Cláudio, né? E aí ele de manhã abriu as janelas, É, é. falou Temei penhas. E isso é engraçado, porque acaba o Drummond também abre a janela, Temei penhas, né? As penhas são pulverizadas, não sabem o que eles esperam. E as penhas que se transformaram em livros, em palavras, né? É muito forte isso, essas viagens todas, né? Muito. Adorei isso das São livros, inscrições, inscrições geológicas, né? São letras mesmo, né? exatamente. É. Letras ilegíveis, né, cujo Uhum. código alguém esperava se decifrar até certa altura. Uhum. Né? Diz lá o Euclides da Cunha. Até que veio ali um religioso e transformou aquilo num lugar de culto. E portanto, ele tomou para si o recado do Monte Santo, tornou-se a santidade do monte. Uhum. Uhum. O intérprete do recado, né? Bom, gente, aqui Priscila Matsunaga, a provocação é pertinente, imagino que a universidade, os professores pesquisadores podem se beneficiar muito com a disciplina do artista estar aberto e desejar a experiência. Muito obrigado, Priscila. Disso se trata, né, a experiência. Exatamente, Priscila. 13h em ponto. Terminamos? Ou alguma outra pergunta? Ou podemos encerrar? Olha, muito obrigado ao Daniel, né? Também Neuma, né? Neuma, né? Muito obrigado. Sem os signos, o que seríamos de nós, né? E, claro, obrigado ao José Miguel Wisnik pela belíssima palestra. E vamos fazer mais coisa, né? Isto. Obrigado a vocês, viu? Muito. Obrigado aqui, Priscila, ao Marlon, a todos os organizadores desse simpósio. Tchau, gente. Tchau. Até mais, então.